bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Boss Voice. E hoje, naquele formato que vocês elogiaram, que eu fiz da última vez, e eu vou repetir aquele modelo de episódio em que eu converso com você sobre algumas coisas específicas. E hoje o nosso papo, a nossa conversa, vai ser como vender mais acompanhando as tendências de mudanças de comportamento do consumidor. Tema muito bom, tenho certeza que você vai adorar. Eu vou dar algumas dicas super práticas de como você pode se comunicar melhor com o seu cliente, de como você pode ajustar sua comunicação dentro da sua empresa. Então fica aí comigo que eu tenho certeza que você vai aproveitar e você vai gostar bastante. Eu vou falar sobre 10 tendências específicas para começar de mudanças do comportamento do consumidor e depois vou falar sobre 10 tendências de comunicação com esse cliente que você pode adotar aí na sua empresa. A primeira coisa é que o mundo vem mudando, isso não é novidade para ninguém. Nós passamos por um período de mudanças bruscas nos últimos tempos e não é ocasionado apenas pela pandemia. A pandemia foi apenas uma ruptura que fez com que as mudanças que a gente já vinha esperando acontecessem mais rapidamente. Acho que as pessoas ficaram em casa, elas ficaram lá concentradas e acabaram pensando muito e tudo se acelerou e muitas coisas novas aconteceram. As empresas tiveram que se reorganizar e com isso houve esse processo acelerado. Mas com isso, as empresas estão tentando descobrir, muitas empresas de todos os segmentos, como fazer, se comunicar novamente e de atender às demandas e às necessidades do cliente. É óbvio que no seu mercado, se eu te perguntar agora, 3 coisas que mudaram no comportamento do seu consumidor, você provavelmente tem aí na ponta da língua algumas mudanças que você pode observar. Mas eu quero te falar de 10 mudanças que, se você ainda não percebeu, irão afetar ou já estão afetando a sua relação com seus clientes e seu volume de vendas. Então fica atento a isso, pega um papel, uma caneta, anota tudo isso aí, essas dicas que eu vou dar, porque vai ser útil para você. Você pode chegar na sua empresa amanhã e começar a fazer ajustes na sua comunicação e na maneira como você busca e capta clientes para você. Quer vender mais? Tenho certeza que sim. Então vamos lá. A primeira tendência é que o cliente ele vem buscando apoio para gerir as suas escolhas. Nós temos informações a rodo. Eu lembro da época que a gente ia aqui na biblioteca. Pegar lá, alugar o livro na biblioteca com horário marcado para devolver e ficar lá folheando os livros, aqueles livros desse tamanho, para a gente conseguir ter informações sobre as coisas. E a gente achava o máximo. Aí tirava xerox escondido, você lembra disso? Porque não podia tirar xerox do livro. Aí você pegava emprestado e ia lá no xerox para tirar a cópia daquela parte ali que você precisava pesquisar e não dava para ficar com o livro tanto tempo. Pois é, isso não é mais problema para essa nova geração. E eu acho que nós nem nos lembramos mais como é não ter informação à mão. A gente vai lá no Google e a gente encontra qualquer coisa na hora que a gente quiser e a gente tem volume imenso de informações. A gente precisa ser bom em triar essas informações. O nosso cliente também tem passado por isso. Quando a gente vai no médico hoje em dia, a gente já abriu o exame, a gente já olhou o resultado do exame, já deu Google para ver se o exame é bom, se é ruim, se aquele resultado quer dizer alguma coisa. Você já chega lá no médico com uma lista de perguntas para ele, porque você já sabe o que significa aquele exame. Você só quer uma confirmação e ouvir dele, que é especialista, o que fazer para solucionar aquele problema que você já identificou. Por isso, hoje o cliente ele é super bem informado. Ele tem excesso de informações sobre qualquer tipo de produto e serviço. Antes, você se comunicava com o seu cliente e trazia informações sobre características do seu produto. Você falava para ele sobre o seu produto ser melhor, de mais qualidade, ser durável, ser um produto resistente. Isso não tem mais sentido hoje em dia, justamente porque quando o cliente chega lá na prateleira e olha o seu produto na prateleira ou vai lá no site para buscar o seu produto, ele já sabe muito mais do que aquilo que você poderia informar para ele. Por algum tempo a gente acreditava que o bom era a gente dizer para o cliente e mostrar para o cliente aquilo que ele deveria consumir. Quanto menos ele precisasse pensar, melhor. Então a gente formatava as coisas e entregava as soluções prontas. O produto pronto, o pacote pronto com os tipos de produtos que ele ia presentear. A gente já fazia tudo para facilitar a vida dele, ele não tem nem que pensar a respeito daquilo que ele estivesse fazendo. Só que hoje em dia, o cliente está tão bem informado que ele não quer que você faça escolhas para ele. Ele quer que você facilite as escolhas dele, ou seja, que você dê a ele o máximo de informações confiáveis para que ele mesmo possa escolher o que ele quer. Então ele não quer aquele pack pronto de produtos para ele dar de presente. Ele quer um recipiente que ele pode escolher a cor, o estilo, o modelo. Ele quer escolher os produtos que ele vai colocar ali dentro. Ele quer compor esses produtos com o preço ideal e o valor que ele está disposto a investir. Ele quer ter opções de customização infinitas.
É lógico que para a operação do seu negócio, às vezes isso é um impedimento. Você não consegue oferecer para o seu cliente customizações infinitas, porque isso tem implicação na sua operação. Mas existem muitas customizações que você pode fazer para que você possa personalizar ao máximo possível a prestação de serviço e a entrega daquele produto para ele. Quanto mais você fizer isso, melhor. A gente já tem hoje startups que estão surgindo aí que trazem, por exemplo, seu prontuário médico. Imagina só, quantos médicos você já foi na vida, você sabe? Provavelmente não. Você não lembra quantos médicos você já visitou. Você não lembra todos os diagnósticos da sua vida, só aqueles que você quase morreu, aqueles que você quase infartou, ou aqueles que você de fato teve uma doença muito grave. Os outros você não recorda. Já tem empresas que estão ajustando e arrumando para que você tenha um histórico de todo o seu prontuário médico, de todos os remédios que você tomou na vida, de todos os médicos que você já visitou, de todos os exames que você já fez, e tudo isso localizado num único lugar. Ou seja, o cliente ele quer comprar informação organizada e, mais do que isso, ele espera que o seu produto ou o seu serviço o ajude a tomar decisões. Quanto mais o seu produto for preparado para isso, mais ele tende a comprar de você. Então, aquilo que você sempre fez para ajudar o cliente a comprar, esquece tudo isso e passa a customizar. Customiza tudo, a sua comunicação, customiza seu atendimento, customiza a maneira como você vende as suas ofertas dos seus produtos e dos seus serviços, a combinação dos serviços que ele pode adquirir. E se você fizer isso, você vai ver como você vai conseguir vender muito mais, porque é isso que o cliente está buscando. Quando o cliente vai, por exemplo, comprar um produto qualquer online, o que é a primeira coisa que ele faz? O review. Ele olha a avaliação das pessoas. É isso que nós fazemos hoje em dia. Mas quando ele vai na loja, no ponto físico, quando ele vai comprar um serviço de você, muitas vezes ele não tem essa oportunidade. Ele está viciado em ver review. Isso aumenta o nível de confiança dele. Ele consegue pesquisar por ele mesmo, ter informações por ele mesmo. O que você pode fazer para fornecer isso offline para o seu cliente? Por exemplo, se você oferece serviços, eu tenho uma página com contatos de vários clientes meus que eu já atendi anteriormente. E ali nesses contatos eu coloco o nome da pessoa, o contato da pessoa, o que ela é dentro da empresa, que tipo de empresa exatamente a gente fez o trabalho e que tipo de trabalho específico a gente realizou para eles e os resultados obtidos. Assim, eu entrego para o cliente, quando a gente está num processo de negociação, de fechamento, e o cliente está ali em dúvida, ele não sabe muito bem, ou ele não me conhece tão bem assim, eu entrego isso para ele e falo, fica à vontade. Eu não ligo para a pessoa falar, ó, alguém vai te ligar para saber. Não, eu entrego para ele e deixo ele pesquisar. Ele vai pesquisar se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, se ela tem aquele cargo, ou se ela já passou por ali, se o trabalho que eu disse que eu fiz, eu realmente realizei naquela empresa. E com isso ele fica à vontade para ter aquela experiência que ele teria online com os reviews, no processo de fechamento de um produto ou serviço mais caro que você possa oferecer para ele. Mas dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento, se você não tem essa oportunidade de uma relação online, você pode fazer isso também. Eu, por exemplo, fui a um consultório médico há um tempo atrás de uma médica de reprodução humana. Quando eu entrei na sala de espera dela, ela tinha books de depoimentos de clientes. Ela tinha books de cartinhas de clientes que tinham engravidado, que tinham tido seus bebês, com foto dos bebês agradecendo a ela por ter engravidado. Ela tinha quadro das clientes famosas dela com a cartinha, o bebê, o agradecimento pregado por todo lugar. Ela tinha uma árvore de depoimentos para você olhar. Você já compra aquela qualificação sem nem conversar com o médico, sem nem conhecer nada a respeito dele. Aí, quando eu ia para a sala dela para ser atendida, a primeira vez que eu cheguei na clínica, ela tinha em todos os estágios da clínica, em cada um dos andares, um balcão repleto de lembrancinhas de nascimento de bebês. Infinitas lembrancinhas diferentes de bebês e fotos delas com os pais e os bebês para todo lado. Ou seja, ela está dizendo, eu sei trazer bebê ao mundo. Eu consigo fazer fertilização dar certo. Eu consigo trazer esse tipo de resultado que eu estou me propondo. Isso é uma maneira de você reproduzir os reviews que existem lá na internet dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, dentro do seu escritório de advocacia. Ah, Carol, mas não tem limitações de marketing que eu posso fazer e tudo mais? Tem, mas tem muitas brechas e muitas possibilidades que você pode aproveitar e que você pode utilizar para trazer a informação para o cliente para perto dele. E além disso, você também pode trazer para ele facilidades. Por exemplo, se você tem uma loja de roupas infantis e você tem uma pessoa buscando uma roupa para o bebê dela ou para a criança dela, se você tiver algumas informações iniciais
que você pergunta para o cliente e você pode mostrar para ele, por exemplo, fulano, qual estilo você mais gosta? Você pode fazer isso através de um book, de fotos. Você pode fazer isso através de 2 peças físicas que você mostra para ele. Mas imediatamente, antes de você começar a mostrar um monte de baboseiras para o cliente, você já tem informação daquele estilo que ele está buscando, daquilo que ele está procurando, do que ele gosta. Porque às vezes você pergunta para ele, o que você está procurando? Ele fala, não sei. Ah, mas que tipo de... não, acho que eu quero uma camisa. Mas que tipo de camisa? Ah, não sei, uma camisa, assim, social. Às vezes ele tá pensando numa camisa polo, você tá pensando numa camisa informal, manga curta, e você acaba demorando muito para chegar naquilo que realmente o cliente quer. Se você capta informações dele no primeiro momento e transmite para ele informações a respeito do estilo que ele está buscando, informações a respeito daquilo que faz mais sentido para ele, ele toma decisões com mais facilidade com seu apoio e a sua ajuda e com as suas informações fornecidas. Então, pega essa primeira tendência, aplica aí que você vai conseguir vender muito mais. Segundo, o cliente acabou de chegar na loja, ele acabou de chegar no seu estabelecimento, você tem um estabelecimento físico. Você pode buscar informações iniciais dele, fazer lá 2, 3 perguntas, para obter as informações a respeito do estilo dele, do gosto dele, das coisas que nem ele sabe responder. E depois, transmite isso como informação para ele. Olha só, você gostou mais dessa peça aqui do que dessa? Então deixa eu te mostrar algumas peças que têm a ver com esse estilo. E aí você vai mostrar para ele. Ah, qual dessas cores você prefere? Mostra para ele 3 cores. Ah, eu prefiro esse tipo de cor. Olha só, essa peça que é no estilo que você gosta, dentro da paleta de cores que você me disse que você prefere. Eu estou trazendo informações para ele a respeito dele mesmo, a partir das informações que ele me trouxe. Eu posso fazer isso online, eu posso fazer isso presencialmente. Mas quantas lojas você entra que a pessoa te ajuda a escolher? Na maioria das vezes ela te deixa com mais dúvidas. Ela começa a te mostrar um monte de peças diferentes, todas as cores, diversas cores que tem ali. Ela te leva saia, calça, camisa, blusa. Você não tem muito tempo para fazer a sua escolha e você acaba saindo sem nada. Porque você experimentou 4 roupas que não eram aquilo que você queria, tá com seu provador lá repleto de roupas, você não sabe o que fazer, você desiste. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um personal trainer. O personal trainer, ele depende da constância do cliente. O cliente só vai ficar com ele se ele ver resultado, porque ele está pagando caro. Então, se o personal trainer ele puder oferecer para o cliente, fornecer informações de alimentação, não precisa ser ele pode ter uma parceira que seja uma nutricionista, mas coisas que sejam elaboradas e que ele possa fornecer para o cliente, como informações, como ele pode potencializar o treino dele em casa, o que ele pode fazer nos dias que ele não puder comparecer ao treino, apoio e ajuda para que ele possa tomar as decisões dele, e assim ele vai permanecer muito mais. Quantos personal trainers você conhece que fazem esse tipo de trabalho pelo cliente? A maioria das pessoas, ela se atém apenas àquilo especificamente que ela deveria informar. E na maioria das vezes ela nem informa. Ela espera o cliente buscar informação. Então você tem que mudar isso. Pode observar as embalagens no supermercado, na farmácia. Tem muito mais informações hoje em dia do que tinha antes. Por quê? Porque o cliente quer informação. A segunda tendência é o consumo por indulgência e a mentalidade hedonística, que é o seguinte: eu mereço, eu posso, eu conquistei, eu vou me dar. Com a pandemia, as pessoas ficaram muito mais assim, porque elas tiveram a vida muito afetada. E isso vai se manifestar por muitos anos ainda. As pessoas começam a se premiar para recompensar aquilo que elas tiveram que abrir mão por muito tempo ou aquilo que elas estão tendo ainda que abrir mão em função de todas as mudanças que ocorreram. Quem você conhece que não foi afetado de alguma maneira por um momento que você teve que ficar recluso, um momento que você teve que abrir mão de convívio? Quantas pessoas não estão mais tristes, mais deprimidas? Isso faz com que as pessoas comecem a se premiar e a se recompensar. E tem uma característica muito forte das recompensas e indulgências, que é alguma coisa que você possa ter resultados rápidos. Só que às vezes você vende alguma coisa que tem resultados de longo prazo. Por exemplo, emagrecimento é uma delas, academia é uma coisa que tem resultado a longo prazo, tratamentos estéticos muitas vezes têm um longo prazo para você trazer retorno para o cliente. Quando ele investe, por exemplo, numa consultoria, num sistema, às vezes demora para vir o resultado. Mas tendo em mente essa necessidade do cliente, o que você pode fazer é começar a proporcionar para ele pequenas indulgências no caminho e fazer com que ele perceba o seu progresso. Porque quando o cliente começa a ter recompensas imediatas e resultados imediatos, ele passa a consumir mais e ele permanece por mais tempo naquilo que ele está fazendo. Muita gente acha que indulgência é supérfluo,
que o cliente só vai se presentear com supérfluos. Então, que esse tipo de recompensa só vale se você estiver vendendo alguma coisa que seja supérflua. Mas não. Isso vale para qualquer tipo de consumo. O cliente começa a observar o que ele merece. Então, ele está olhando na alimentação. Ao mesmo tempo que ele quer ter uma alimentação mais saudável, ele quer consumir coisas boas, gostosas, que o paladar dele é recompensado. Eu fui com a minha mãe no spa um final de semana aí, uns 2 finais de semana para trás, e aí a gente experimentou lá no spa um sorvete. Eu nem comi porque eu não tava comendo doce naqueles dias, mas a minha mãe comeu e o pessoal do spa tava muito animado, dizendo que tava muito bom aquele sorvete, tava muito maravilhoso aquele sorvete. Quando saiu do spa, minha mãe brigou comigo, porque ela queria ir na fábrica de sorvete, que ela perguntou no spa qual era o nome da fábrica de sorvete que vendia o sorvete, que era zero tudo. Era zero gordura, zero açúcar, zero um monte de coisas. Ela fez eu ir lá na fábrica de sorvete e ela comprou 6 potes de sorvete pra colocar na minha geladeira. Tá lá na minha geladeira. 6 potes de sorvete, zero tudo. Por quê? Porque a gente quer se recompensar. A gente passou um período de privação, a gente não podia comer nada. Quando saiu de lá, aquilo era, de certa forma mesmo, a gente não comeu quase nada, a gente comeu uma colherinha. Tá lá, os 6 potes de sorvete na minha geladeira e vai ficar lá por muito tempo. Mas é um jeito de você se recompensar, de você se premiar quando você passou por uma privação. E é essa mentalidade que a gente precisa cultivar naquilo que a gente faz. Como eu posso proporcionar para o meu cliente pequenas amostras de indulgências, pequenos progressos para que ele possa olhar, se reconhecer, se premiar? Como eu posso ajudar o meu cliente a se recompensar e a se premiar? Porque se ele fizer isso, se ele reconhecer o progresso, ele vai permanecer, ele vai comprar mais. O consumo, ele é uma maneira de você não apenas se premiar, mas também fugir de uma dura realidade. E quando você está buscando fugir de uma realidade através daquilo que você compra, daquilo que você consome, tem muito além do produto ali. Então não adianta você continuar vendendo, batendo na tecla de que seu produto é muito melhor do que os outros, que é melhor do que o do concorrente, porque hoje o cliente não está procurando mais o produto, nem quando ele vai comprar arroz. Ele está procurando satisfazer necessidades dele, desejos dele. Porque tem uma diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que ele precisa. Desejo é com o que ele quer preencher aquela necessidade. E as pessoas estão consumindo até os produtos de primeira necessidade atendendo aos seus desejos. O desejo de emagrecer, o desejo de ser saudável, o desejo de ter uma família mais unida, o desejo. Isso tudo tem falado mais alto do que o próprio produto e serviço. E a comunicação ainda está muito pautada no produto, no quanto o produto é bom, no quanto o produto pode satisfazer, o quanto ele é nutritivo. As pessoas estão olhando muito menos para isso. Então é muito melhor você falar com o seu cliente olhando para as necessidades que ele busca atender quando ele vai comprar de você. Seja vendendo uma lasanha num supermercado, seja prestando um serviço de consultoria ou trabalhando como advogado. Tudo isso faz diferença no momento de você fazer a sua venda. E aí, existe uma mistura entre o produto e o entretenimento. A gente fala muito sobre experiência de consumo, experiência no ponto de venda. A experiência nada mais é do que uma indulgência. É uma maneira da pessoa ter uma recompensa imediata, simplesmente entrando na sua loja. Eu não sei se você se lembra de alguma loja que você tenha ido, de algum espaço, algum local que você tenha ido, que você tenha vivido uma experiência. E a gente marca isso, a gente traz isso para a vida. Hoje existem de spas de cabelo, em que você vai lá para receber massagem no ombro e massagem nos pés, até consultórios médicos, hospitais equipados com equipamentos que são produzidos para proporcionar uma experiência. Não sei se você já ouviu falar, mas tem máquinas de ressonância que foram formatadas com desenhos animados. Então, ao invés aquele barulho horrível da máquina de ressonância para criança pequenininha que precisa fazer o exame, precisa de sedação. A criança não aguenta passar por um exame longo e que é uma tortura, tem que ficar dentro da máquina um tempão. Eles começaram a transformar aquilo numa experiência para a criança. Ou seja, ela entra dentro da máquina, o som é o som da historinha. Eles criaram o storytelling da máquina. Então, antes da criança entrar na máquina, a pessoa no hospital explica para ela que ela vai passar por uma experiência de imersão, que ela vai passar por uma aventura, contextualiza tudo, coloca um fone de ouvido e a criança fica ouvindo ou música, ou os barulhos da historinha, ou a historinha narrada, enquanto a máquina está fazendo o trabalho dela. Com uma redução de 1/3 das crianças que precisam hoje tomar sedação. Elas não precisam ser anestesiadas para fazer esse processo, simplesmente porque você envolveu a criança. E aquilo que era para ser uma experiência torturante, passa a ser uma experiência muito positiva.
E você pode levar isso para o seu negócio, para o seu processo de venda. Às vezes você fala, não, mas eu vendo um negócio que é tipo máquina para trator, sei lá, motor de trator, como é que eu vou levar isso para o cliente? Você pode. Como é que você pode reproduzir para ele a diferença do som de um motor de um trator comum e de um trator silencioso como o seu, por exemplo? Como você pode fazer com que ele experimente isso para ele conseguir tangibilizar a diferença entre um trator e outro? Como você pode fazer com que seu cliente, por exemplo, ele consiga entender a diferença de altura do trator que ele está comprando, ergonômico, a cadeira que ele vai sentar no trator, se ele vai ficar lá horas e horas, de um outro trator que ele vai ficar lá na dureza, parecendo que ele está andando a cavalo o dia inteiro. Essas coisas que são diferenciais do seu produto, como você pode trazer para o cliente experimentar antes de comprar? Terceira tendência, não é o bem em si, mas os benefícios que ele pode te proporcionar. As pessoas, elas estão comprando coisas que reforçam os valores que elas têm. Ou seja, elas compram para reafirmar coisas que elas gostariam de fazer no mundo, mas que elas não estão conseguindo fazer. Elas idealizam uma vida, elas pensam e sonham no estilo de vida que elas gostariam de obter, mas muitas vezes elas estão aquém daquelas possibilidades daquele estilo de vida. Ninguém quer ser o pobre da marca. Ninguém quer ser tratado por qualquer marca que seja como uma pessoa incapaz de consumir. Então, se você tem um consumidor muito bem delimitado, por exemplo, você vende um produto de luxo, você tem uma marca de luxo, obviamente seu produto não é para todo mundo. Mas existe um consumidor que começa a consumir de você por um porta-moedas, só para ter o prazer de ter a sua marca no bolso, e tem aquele consumidor que vai comprar a sua bolsa mais cara, com o seu lenço mais caro, a sua echarpe mais cara. Você precisa delimitar isso dentro do seu processo, porque muitas vezes o cara que está comprando porta-moedas, ele não está comprando o porta-moedas, ele está comprando a possibilidade de exibir a sua marca e dizer que ele tem capacidade de consumir um produto como o seu e uma marca como a sua. No fundo, parece que esse cara que está comprando porta-moedas, ele deseja ostentar. Mas não é sobre a ostentação. É muito mais a respeito da possibilidade. As pessoas estão buscando poder crescer na vida, poder experimentar uma vida melhor, poder viver aquilo que elas sempre sonharam. Porque como a gente teve privação por um tempo, agora eu quero viver tudo que eu não vivi. Eu descobri, tive contato próximo com a morte. E a morte de pessoas jovens, pessoas que ainda tinham muito para viver. Então as pessoas não querem esperar se aposentar para poder viajar. Elas querem fazer a melhor viagem da vida agora. As pessoas, elas não querem esperar terem todas as coisas alcançadas e atingidas para poder exibir uma marca, uma bolsa, que é a bolsa dos sonhos. As pessoas começam a ascender na pirâmide de consumo, mesmo sem ter aquele patamar de possibilidades. Então, como é que você pode, na sua marca, na sua empresa, no seu negócio, oferecer para o cliente essa visão daquilo que ele pode comprar, muito mais pautada na vida que ele pode ter e nas experiências que ele pode ter a partir daquilo que seu produto pode proporcionar, do que no bem em si. Não é o bem que ele está buscando, é o estilo de vida. Entendendo isso, você pode mudar a maneira como você vende, a maneira como você apresenta seus produtos, a maneira como você argumenta com o cliente e até a forma de atraí-lo. Como você pode começar a aplicar isso? Descubra o estilo de vida que o seu cliente ideal tem. A pessoa que começa a comprar de você, começa a comprar pela primeira vez os seus produtos e seus serviços, conheça mais o estilo de vida dela e conheça o estilo de vida aspirado. O que ela sonha em ter diferente? O que ela espera diferente? Tem maneiras de fazer isso de forma bem sutil. Por exemplo, a pessoa vai lá para comprar um anel, um brinco na sua loja. Você pode perguntar para ela se ela vai utilizar aquele brinco, aquele anel em uma ocasião especial ou se ela quer utilizar aquilo no dia a dia. Se ela te disser, por exemplo, que ela usaria num casamento, pergunta para ela se ela usaria depois no dia a dia, em que ocasiões ela utilizaria isso, porque fica muito mais fácil você ajudá-la a se ver usando aquilo nas ocasiões que ela já imagina, do que você ficar tentando adivinhar aquilo que ela gostaria ou tentando simular para ela o quanto vale aquele seu produto. Se ela enxergar que aquele anel que ela vai usar no casamento pode ser utilizado eventualmente no dia a dia dela para os eventos que ela já participa, ela tem muito mais chance de ver o custo-benefício do que você ficar falando que é barato, ou mostrando que está com desconto, ou mostrando que aquele produto é muito bom e que o material dele é muito durável. Percebe? É muito mais sobre a utilidade, o quanto aquilo vai me trazer uma vida melhor agora, do que o quanto isso pode valer lá na frente. Por exemplo, eu fui em Milão um período lá fazer uma visita e tem uma loja da Ferrari, quem já foi a Milão deve ter ido visitar. Na loja da Ferrari,
existe um simulador bem realista da Ferrari no segundo piso. Dependendo de quanto você compra na loja, você ganha a possibilidade de ir lá no simulador. Eu imagino que boa parte das pessoas que entra naquele simulador só tem capacidade para comprar um chaveiro lá, para dar de presente, um boné, uma camiseta. Mas ele entra dentro da Ferrari, ele se apaixona pela marca, ele passa a aspirar aquele estilo de vida, ele começa a ter experiência que talvez ele nunca fosse ter, que é de entrar dentro de uma Ferrari, de pegar naquele volante. Aquela marca passa a ter muito mais significado, ainda que a vida inteira ele vai consumir canequinha, óculos, boné e camiseta da Ferrari. A Ferrari também vende isso, certo? E quanto mais pessoas se apaixonam pela marca dela, mais valiosa se torna a marca. A mesma coisa, a Lego. Quando você vai dentro da loja da Lego, você pode brincar de Lego, você pode pegar as pecinhas, você pode montar, você pode tentar reproduzir aquilo que você está vendo. E deixou de ser uma coisa só para criança e passou a ser uma experiência para adulto também. Tem colecionadores que gostam de Lego, pessoas que querem ter os Legos mais importantes ali, que tem desenhos específicos, Legos que fazem o desenho que você quiser. Enfim, você dentro da loja consegue proporcionar para as pessoas uma pequena experiência com aquele produto para que ela possa sentir o que pode mudar na vida dela a partir daquilo. Como a vida dela pode ser mais divertida, como a vida dela pode ser mais aventureira. E quando você traz isso para o seu ponto de venda, para a comunicação, você vende mais. Por exemplo, quando você vai para Gramado, em Gramado, as lojas de chocolate, elas não são simplesmente lojas de chocolate. Elas são espaços de convivência familiar. Então você tem uma cafeteria que tem um lugar para tirar foto. Você tem, por exemplo, o Museu do Chocolate, que você pode passear lá e ver as esculturas, conhecer mais sobre o chocolate, entender sobre as características do produto, depois experimentar e, obviamente, você vai comprar. Então você pode fazer com que seu cliente prove, teste, imagine o estilo de vida dele diferente a partir daquele produto que ele tem uma pequena amostra dentro do seu processo comercial. E isso não precisa proporcionar para você mais custos, necessariamente. Por exemplo, Lego. Que custo ele tem de deixar as pessoas brincarem com as pecinhas dele? Ah, o Museu do Chocolate talvez seja um investimento maior, porque você tem que fazer as esculturas e tudo mais. E se você tiver condições de proporcionar um simulador da Ferrari na sua loja, no seu espaço, maravilhoso. Mas talvez o cliente só precisa ouvir o ronco do motor do trator para ele entender a diferença. Né? Então, você não precisa agregar muitos custos para conseguir proporcionar para o cliente uma projeção de como vai ser a vida dele no futuro. Não sei se você já comprou alguma vez ou alguém já te abordou para fazer seguro de vida. Seguro de vida é uma coisa que ninguém quer. Porque quem quer morrer? Né? Se você for pela aspiração, você não vai conseguir vender. Quem faz seguro de vida, muitas vezes, o que ele faz com você? Uma simulação de qual estilo de vida você quer ter no futuro, de quais riscos você pode obter no futuro, o que pode acontecer com a sua vida em relação às suas economias no futuro, alguma coisa que possa acontecer com você no futuro, com seus filhos. E é essa projeção do estilo de vida que você não quer ter no futuro que te faz comprar seguro de vida. A mesma coisa você pode fazer proporcionando ao seu cliente o estilo de vida que ele quer ter. Para o positivo ou para o negativo, funciona. Quarta tendência, preocupação e busca por saúde e bem-estar. Não importa o segmento em que você esteja, porque às vezes você pensa que isso é uma coisa muito específica, né? Só vale para quem tem academia, para quem é nutricionista, para quem trabalha diretamente com saúde ou bem-estar, para quem tem clínica de estética, massagem, mas não. Hoje, essa é uma tendência que ela faz parte do mercado e dentro do seu negócio é uma coisa que você deve considerar. Se de alguma maneira, eu sei que tem alguns tipos de produtos ou serviços que não tem nenhuma relação, mas às vezes coisas que não tem nenhuma relação pode ter. Digamos que você venda raquete de tênis e se a sua raquete ela é mais fácil de segurar, dá menos calo na mão, ela vai te dar menos dores no ombro, isso é uma maneira de você relacionar um produto que teoricamente não tem nada a ver com aquilo que o cliente valoriza, que é saúde e bem-estar. Hoje já existe anel que mede a sua condição corporal e verifica se tem algum tipo de alteração. Pulseira que verifica o que está acontecendo no seu corpo, se tem alguma parte do seu corpo que está mais quente, se tem uma parte do seu corpo que pode ter algum tipo de sintoma. Ela te traz informações a respeito de você mesma. Colchão que regula a temperatura do corpo. O colchão, ele é inteligente e ele começa a regular a temperatura do seu corpo para que você tenha uma noite de sono mais profunda, mais agradável, que você possa relaxar mais.
E eu acredito muito que a tecnologia vai vir muito mais para isso. Tem muita gente que está pautada e focada na tecnologia. Não é a tecnologia que vai mudar a sua capacidade de vender, não é o quanto tecnológica é a sua empresa, mas o quanto você traz a tecnologia para atender essas tendências de consumo, aquilo que o cliente está buscando. Então ele está buscando tudo que facilita a vida dele, não é à toa que as pessoas estão andando de Apple Watch, que é o negócio mais inútil que existe, que eu conheço. Mas o Apple Watch, por exemplo, a minha vizinha velhinha, ela usa o Apple Watch, sabe para quê? Para avisar pro irmão dela se acontecer alguma coisa com ela, o relógio tem um alarme. Ela não consegue olhar, ela me pediu para colocar o relógio dela no analógico, naquele que você fica vendo os ponteirinhos. Ela não gosta de ver o relógio digital. Ela me pediu para programar o relógio dela, ela não sabe mexer no relógio, mas ali tem uma função que é útil para ela, que é o alarme que toca pro irmão dela, que é médico, se acontecer alguma coisa com ela, ela mora sozinha. Então veja só como em qualquer tipo de área em que você estiver, você pode conectar com o bem-estar, com a saúde do cliente, e você vai perceber que você vai vender mais. Quantos lugares você vai, por exemplo, restaurantes que te trazem informações de qualidade daquela comida? De quanto aquela comida pode contribuir para você se você tem algum tipo de doença. Por exemplo, se você vai num parque de diversões com seu filho, lá não diz qual é a altura mínima. Se você tem problema de pressão arterial, se você já teve um infarto, que você não deve ir naquele brinquedo, por que quando você vai no supermercado não tem um alerta de que se você já teve um infarto, você não deve comer aquele produto? Por que não tem no restaurante, quando você vai pedir uma sobremesa, um alerta de que se você está com a sua taxa de glicose alta, você deveria preferir uma outra sobremesa? São coisas que as pessoas ainda não se ligaram, mas o consumidor já tem esse tipo de necessidade na cabeça dele. Quem identificar esse tipo de coisa e começar a oferecer para o cliente esse tipo de apoio e auxílio, vai conseguir conquistar um cliente leal. E aí você pode falar, tá, mas realmente não é para todo mundo. Outro dia eu estava fazendo uma viagem com a minha família, e aí a gente foi num lugar que era uma vinícola, e dentro dessa vinícola tinham vários tipos de geleias. Geleias que eles fizeram com combinações de sabores diferentes. Então tinha, por exemplo, geleia de morango com capim-cidreira, geleia de gengibre, cúrcuma e amoras. E aí, o nome das geleias era geleia anti-aging. Eles colocaram o nome do produto, especificando quais eram os ingredientes que tinham ali que contribuíam para a saúde, e atrás eles especificavam por que aquela lá era anti-aging, por que aquela lá era rejuvenescedora, por que aquela lá era de aumento de energia. Porque os produtos que eles estavam utilizando na confecção da geleia proporcionavam isso. Então, Carol, mas isso não é uma enganação? Não, faz sentido. Se eu fosse consumir uma geleia que é por açúcar e morango, eu preferiria consumir uma geleia que tem alguma coisa que me traz benefícios, se ela for gostosa também. Eu tenho um amigo que ele está fazendo sorvete para crianças baseado em inhame. Eles beneficiam o inhame e fazem sorvete, picolé para criança. E é gostoso. Ou seja, você está oferecendo para o seu filho uma indulgência, uma coisa que é uma sobremesa, ele vai pedir, mas você está sabendo que você está dando para ele uma coisa saborosa, uma coisa gostosa, uma coisa boa. Essa é uma demanda real para qualquer mercado aproveitar. E tem pouca gente conseguindo usufruir disso. Vai no supermercado para ver se o pessoal consegue aproveitar aqueles setores, espaços que tem frutas, verduras. Ele não traz nenhum tipo de apoio ao cliente para que ele possa fortalecer as escolhas dele. Por exemplo, já foi no supermercado que tem lá as cestinhas dentro do carrinho que ele pode colocar para dizer para ele quanto que ele deve levar de proporção de cada tipo de alimento? Nunca vi ninguém fazer isso. Mas não seria muito útil para você colocar uma cestinha dentro do seu carrinho que tem aqui é fruta, aqui é verdura, aqui são produtos com carboidrato, aqui são produtos com açúcar, isso aqui são laticínios. Para que você saiba se você está fazendo uma compra proporcionalmente saudável, equilibrada, não precisa de tecnologia para isso, precisa de criatividade, precisa de entender aquilo que o cliente está buscando. E aí você vai para todos os tipos de mercados e você vai ver que tem gente já usufruindo disso. Já existe escritório de advocacia oferecendo apoio psicológico para o cliente. E já existe salões de beleza que estão explodindo de vender só com produtos naturais, baseado em plantas. Está explodindo o mercado de alimentos veganos, plant-based, para todo tipo de alimentação. Então, quando você olha para essas tendências, você não precisa falar, pô, eu estou num mercado completamente diferente. Não. Como você pode melhorar a saúde do seu cliente ou o bem-estar dele de alguma forma? Você pode, por exemplo, ir por um caminho que é aumento de disposição de energia. Você pode ir por um caminho que é estético, se o seu produto estiver mais relacionado com isso. Você pode falar sobre capacidade de aproveitar a vida ou aproveitar momentos específicos com pessoas importantes na vida. Você pode proporcionar para o seu cliente algum tipo de melhora de relacionamento. Você pode ajudar o seu cliente a
administrar melhor as economias dele através do seu produto ou do seu serviço, para que ele possa investir naquilo que ele mais valoriza. Você pode ajudar o seu cliente a gostar mais do lugar onde ele vive, se sentir mais valorizado, mais respeitado, ter um ambiente que proporciona mais bem-estar e prazer para ele de alguma forma. Gostar do que ele faz ou ter uma mente mais sadia, uma mente mais organizada, estruturada, tranquila e calma. Ter mais integração com a natureza, mais proximidade com aquilo que traz para ele calma, paz e tranquilidade. Tudo isso são maneiras de você fazer a mesma coisa e oferecer para o seu cliente aquele benefício que ele de fato está buscando. Tendência de número 5 é a conexão entre o interno e o externo. As pessoas estão cada vez mais querendo aproximar aquilo que existe dentro delas daquilo que está acontecendo fora delas. E convenhamos, a gente está vendo um mundo muito complexo e muito maluco. Então as pessoas estão tentando encontrar algum tipo de conforto interno, buscando de alguma maneira justificar aquilo que elas compram conscientemente. E como elas estão vivendo momentos de muita incerteza, elas estão buscando, de alguma maneira, se distrair da realidade. Então elas buscam, por exemplo, joguinhos de computador, joguinhos de celular, aplicativos em que elas possam se envolver, streaming, televisão fechada, canais de TV fechada. Elas estão buscando maneiras de ter um escape da realidade de alguma maneira. Cada vez mais as pessoas viajam. E não são só as pessoas de classe alta que viajam, todas as pessoas valorizam mais e mais poder viajar, sair do ambiente, conhecer coisas novas. E por isso as pessoas estão usando insanamente as redes sociais, porque elas estão procurando ali dentro encontrar identificação, procurando pessoas com quem elas possam se conectar. Para falar a verdade, hoje a gente tem muito menos amigos do que a gente tinha há alguns anos atrás, mas a gente tem uma sensação de ter muito mais conexões do que a gente tinha. E nas redes sociais as pessoas acabam encontrando maneiras de se relacionar, porque essa é uma necessidade humana. Elas buscam qualquer tipo de oportunidades de fazer conexões. E aí você fala, pô, mas eu não tenho tempo para isso, tá? Eu também não tenho. Mas de alguma maneira você busca se conectar. E obviamente você vai se conectar com uma tribo que tem um estilo de vida parecido com a sua, uma aspiração de vida parecida com o seu, que quer coisas que você também quer. E aí, obviamente, quanto mais seleto for o seu produto, o seu serviço, mais seletividade você tem que oferecer. Mas, por exemplo, você já tem marcas de vinhos fazendo confrarias. As pessoas assinam lá o vinho para receber em casa, mas o que elas querem mesmo é ir no almoço de network, onde elas podem apertar a mão das pessoas e se relacionar com pessoas que também consomem os produtos que elas consomem. Você tem pessoas participando, por exemplo, de grupos fechados de lazer, de entretenimento, pessoas que fazem parte de grupos, excursões, porque as pessoas estão querendo se conectar de alguma maneira umas com as outras, e se elas não conseguem fazer isso pessoalmente porque elas não têm tempo de se relacionar, elas vivem em cidades muradas, em casas fechadas, em apartamentos confinados, passam muito tempo no trabalho, elas valorizam marcas e empresas que as ajudem a se relacionar de alguma maneira. Então, o que você pode é se relacionar com o seu cliente mais proximamente, fazendo com que ele tenha prazer no relacionamento com a sua marca, a sua empresa, seus colaboradores, através dessa identificação, mas você também pode ser um intermediador, fazendo com que, através do seu produto ou do seu serviço, uma tribo de pessoas que gostam das mesmas coisas possam se encontrar, se conhecer e se conectar. Isso faz com que as empresas elas passem a reduzir os intermediários para ficar mais perto do cliente. É claro que o motivo real de reduzir intermediários é competitividade. A maioria das marcas são obrigadas a cortar os intermediários para conseguir vender com uma margem melhor. Mas, quando você começa a falar direto com o cliente e tem canais para falar direto com o seu cliente, você conhece o cliente muito melhor, entende as necessidades e aquilo que está mudando. Não é à toa que, por exemplo, Natura, Avon, que antes tinham lá seus gibizinhos, revistinhas, elas continuam vendendo assim, mas elas têm as suas lojas em que elas têm contato direto com o cliente. As empresas estão indo para perto do consumidor para se relacionar diretamente com ele e para captar as informações, porque isso hoje em dia vale ouro. Por outro lado, tem empresas que estão fazendo com que o cliente participe do seu processo de produção, direto ou indiretamente. A Dengo, que é uma marca de chocolates, ela tem uma fábrica de chocolates em São Paulo. Dentro dessa fábrica de chocolate, eles customizam tudo. A barra de chocolate, os sabores, a embalagem, a fita, se você quiser colocar uma fotografia na embalagem. Tudo isso é uma maneira de customizar para o cliente, fazer com que ele tenha alguma coisa que é só dele, mas vai muito além disso. Ali você consegue captar informações muito valiosas. Que tipo de preferência o cliente tem, que tipo de toppings o cliente coloca no chocolate dele, quantos por cento dos clientes preferem chocolate meio amargo, amargo, chocolate com frutas, chocolate com sei lá, flocos de arroz. Você consegue ter um monte de informações, fazer o cliente ter um processo de produção divertido,
junto com a sua marca, junto com a sua empresa. Enquanto você está captando informações, você está proporcionando para ele relacionamento. E não é à toa que as marcas estão se entregando a causas. Cada vez mais, isso é uma coisa que você pode pensar na sua empresa. E não faça alguma coisa que seja fictícia ou irreal. Faça alguma coisa que seja realmente algo que arde no seu coração. Alguma coisa que faça sentido para você. Então, você vê, por exemplo, a Reserva oferecendo a oportunidade para os colaboradores de oferecer para pessoas que não têm o que comer pratos de comida através do seu trabalho. Isso tem muito significado, muito mais do que simplesmente ir lá e ganhar seu salário no final do mês, que é uma necessidade. Por exemplo, você tem indústrias que, por exemplo, aquela marca Água, que você tem uma embalagem que já é biodegradável, que tem informações ali de que você está levando água para o planeta para as pessoas que não têm saneamento, que não têm acesso àquilo. Então as empresas estão começando a enxergar que causas sociais, elas vão muito além de simplesmente marketing. É muito mais conectar tribos, conectar pessoas que têm valores semelhantes aos seus, atrair pessoas que querem, muito além de consumir o seu produto ou o seu serviço, terem um significado específico daquilo que está dentro delas através daquilo que elas expressam utilizando o seu dinheiro. Por exemplo, construtora, a Cirela, ela tem feito o consumidor poder utilizar óculos 3D para que ele possa se enxergar dentro do espaço sem a necessidade de ter um imóvel totalmente montado, com todas as prateleiras e decorações. Ele leva o cliente ali dentro do espaço, coloca o óculos e o cliente tem a experiência imersiva de enxergar exatamente como tudo vai ficar. Economiza dinheiro na construção, diminui o impacto ambiental e ele comunica isso para o cliente. Aquilo que podia ser uma perda passa a ser uma experiência legal e passa a ser uma coisa boa, porque as pessoas estão querendo ir além. Outra coisa, quem odeia ir ao banco, a maioria das pessoas detesta ir ao banco. Só de pensar de ir ao banco, pegar fila de banco, você já treme nas bases, é mal necessário ainda para muitas pessoas. Em São Paulo, por exemplo, Santander criou um espaço que é um lugar onde você vai para um café. E ali é um coworking, você tem as mesas de coworking, você pode trabalhar ali dentro. E também tem um gerente numa mesinha que nem parece banco para te atender, caso você precise. Então, o café vai ao banco e não o cliente tem que ficar ali na fila esperando. Você vai lá para ir para o café, você vai para ir para o coworking. E, de certa forma, você está criando um relacionamento para o cliente que é uma experiência boa de ir ao banco. Isso tem muito significado para sua marca. Como você pode proporcionar isso para o seu cliente através do seu produto ou serviço? Tendência número 6, benefícios tangíveis, mensuráveis. Com tanta informação, com tanta oferta, com as pessoas sendo bombardeadas por possibilidades, o cliente nunca esteve tão desconfiado quando ele está hoje. Então você já é desconfiado para consumir naturalmente. A marca, a empresa, precisa quebrar essa desconfiança que já está dentro de você. Qualquer indício mínimo de que aquilo que você está falando não é verdade, é uma coisa forçada, você não vive aquilo internamente na sua empresa, é um ponto de desconexão muito forte e até de descredibilização do seu negócio. Antes, as empresas batalhavam para estar no topo da mente do cliente. Depois, elas passaram a batalhar para estar no coração do cliente. E hoje, elas querem estar no topo da confiança do cliente. Estar entre as marcas mais confiáveis é uma grande coisa no momento. Então, há um esforço coletivo de mostrar transparência. As empresas estão pesquisando sobre neurociência para quebrar essas barreiras e ajudar o cliente a ter mais confiança, para que ela possa, através dos elementos que estão ali escondidos ou que nem são percebidos, transmitir confiança para o cliente. É por isso que, cada vez mais, empresas começam a compartilhar seus bastidores. Então, é a cozinha aberta, que você pode ver fazendo a comida lá dentro. É, por exemplo, o Instagram, em que você começa a mostrar as coisas que antes eram feias de se mostrar, que é a pessoa trabalhando, a pessoa produzindo, a empresa ainda bagunçada ali, como é que é o processo de organização. Quando você vê os bastidores, quando você mostra para o cliente o que está acontecendo lá, você está mostrando para ele, na verdade, não é que as pessoas estão trabalhando, mas que aquilo que você está falando para eles que acontece na sua comunicação, de fato acontece. E a gente tem hoje uma máquina na mão, a gente tem um celular na mão, a gente tem condições de produzir conteúdo que traga credibilidade para o cliente sem precisar fazer quase nenhum tipo de investimento. Mas se você não faz isso ainda, mostrando seus bastidores, passe a fazer. Porque o que você está vendendo é credibilidade hoje em dia, não produto. Então, mostra depoimentos, mostra para o cliente que aquilo que você está falando é verdade, mostra a experiência de outros clientes, isso ajuda. Mostra também para o seu cliente os seus valores, seja explícito nos seus valores. Hoje em dia, é muito pior quem fica em cima do muro do que quem defende aquilo que acredita com coerência. Você não vai agradar todo mundo. E empresas que querem agradar todo mundo acabam não agradando ninguém.
mas a sua tribo, aquelas pessoas que se conectam com você, aquelas pessoas que valorizam o que você vende, é com essas que você tem que se comunicar. E quanto mais autêntico você for, como empresa, como pessoa, dono da empresa, mais você vende. Hoje a empresa e o empresário se misturam. Existe uma correlação de responsabilidade. E se você prega alguma coisa e você mostra que você vive, o cliente passa a te admirar, te respeitar e até achar que seu produto vale mais. Por exemplo, o Boticário está lançando um programa, um projeto para mais transparência dentro da indústria cosmética, para que o cliente possa ter informações do que tem dentro do produto, o que é natural, o que pode fazer mal, se tem algum tipo de coisa que é alergênico. Então, trazendo mais e mais informações para que o cliente possa ter mais confiança. Lembra daquela primeira tendência que ele não quer que você decida por ele? Quanto mais você o ajuda a decidir, mais ele compra, essas duas coisas se misturam. Quanto mais confiança você transmite através da informação, mais pontos você ganha com ele. A Globo, por exemplo, ela começou a ter muitos problemas com a internet. A internet e as TVs fechadas, os streamings, ela começou a perder muita clientela. Eu mesma não assisto Globo já tem anos, nada mesmo. Na minha casa eu não assisto televisão aberta. E tem muitas pessoas como eu, mas tem pessoas que estão optando pela internet, principalmente os mais jovens. A Rede Globo fez um reposicionamento da marca, coisa que ela não mudava há muitos anos, mudando aquele globo dela central, explicando para o cliente por que ela mudou. Porque ela está se dando a liberdade poética de parecer mais com a internet do que se parecer com a televisão antiga. É um jeito dela ser competitiva e continuar no mercado falando com quem gosta de assistir novela. A Nestlé, por exemplo, se você pesquisar, você vai ver que eles exibem um prêmio que eles ganharam de respeito ao consumidor. Respeitar o cliente, que é uma obrigação, passou a ser alguma coisa valorosa, valiosa. O cliente quer se sentir respeitado, ele quer ter certeza absoluta de que ele não vai ser discriminado, de que ele não vai ser tratado como inferior, de que o dinheiro que ele vai investir em você vai valer a pena. Um dia eu fui numa loja e aí eu comprei um protetor para o meu celular, uma capinha para o celular, porque tinha quebrado o vidro, e aí eu comprei o vidro novo e a capinha. Eu cheguei em casa, não demorou 10 minutos. Queimou a minha tela de LED. E aí eu voltei lá no lugar. E ainda falei pro meu pai, vamos lá comigo? Porque, sei lá, é um lugar meio estranho, lá no centro da cidade, que eu troquei. Vamos lá comigo. Cheguei lá, o cara olhou pra mim e falou, você que trocou isso aqui outro dia? Eu falei, sim, eu cheguei em casa, ela queimou. Ele falou, isso eu não vou trocar, não. Eu falei, mas como não? Eu tenho direito como consumidora de 7 dias, você trocar pra mim, eu não fiz nada, não caiu, não teve nada. Você me vendeu um negócio defeituoso. Ele falou pra mim, eu não falo com mulher, eu só falo com homem. E se dirigiu ao meu pai. Falei, mas o meu dinheiro você quer, né? Porque na hora de receber meu dinheiro, quem pagou não foi o meu pai, fui eu que paguei. Enfim, esse é um exemplo muito esdrúxulo, mas que mostra que o cliente hoje, ele quer ter voz, seja ele quem for. Se ele gasta dinheiro com você, ele quer ser extremamente valorizado e respeitado, independente de quem ele seja. E aí a gente vai para a tendência de número 7, que é se sentir respeitado, acolhido e protegido. O cliente espera isso de você. O cliente está carente, talvez nós estejamos todos carentes, mas o cliente quer ter certeza absoluta de que ele não precisa se defender de você. As pessoas estão buscando segurança nos produtos, nos serviços que elas consomem, elas não querem correr riscos desnecessários, e se aquilo que você oferece, minimamente oferecer algum tipo de risco, ela vai evitar consumir, ela vai procurar alguém que possa fornecer a mesma coisa com menos riscos. Então, mostrar os riscos que você não tem pode ser uma maneira legal de comunicar com o cliente e de conseguir fazer sua venda. Por exemplo, companhias aéreas que fazem, por exemplo, reserva com reagendamento. Hotéis que você tem a possibilidade de escolher a data futura, consumir, escolher a data futura em que você quer se hospedar como se fosse um voucher de hospedagem. Muita gente pode achar que o cliente quer ser bajulado. Não tem nada a ver com isso, não é bajular. É você fazer com que o cliente se sinta valorizado e não bajulado. Então, às vezes, você gasta dinheiro investindo um monte de coisa na sua empresa que você acha que é experiência para o cliente e que é totalmente supérfluo, desnecessário e que o cliente não vai tirar o dinheiro do bolso dele para te pagar por causa disso que você fez. Quando você devia investir em outros elementos que poderiam fazer com que ele ficasse muito mais satisfeito. Por exemplo, resolutividade. Aconteceu um problema, sua empresa é resolutiva. Esses dias eu comprei uma máquina que faz vários tipos de bebidas da Brastemp. E aí, a minha mãe foi lá no shopping, eu dei para ela de presente uma máquina dessas. E a gente, quando ela vem aqui, tem uma loja no shopping, num shopping específico, que vende as cápsulas. A gente foi lá. Chegamos lá para comprar a cápsula. Minha mãe, eu fiquei no carro.
Eu tava passando mal e ela foi lá sozinha. Ela voltou, comprou as cápsulas e nenhuma daquelas cápsulas eram sabores que a gente gostava, mas eu não vi na hora. Aí a gente foi embora pra casa e tal. Ela voltou aqui, a gente tinha a notinha guardada, eu guardei pra gente voltar pra trocar. Quando eu cheguei lá na loja, o cara falou: a gente não troca as cápsulas aqui, a gente só vende. Você tem que procurar na internet, não sei o quê. Eu falei, moço, eu comprei aqui. Foi aqui que eu comprei. Foi aqui que a minha mãe comprou as cápsulas. Como eu não posso trocar? Você tem os sabores aqui. Não, não. Aqui nós não temos no sistema a possibilidade de troca. Isso é inaceitável hoje em dia. Não existe mais isso. Quando a gente fala de omnichannel, é que o cliente quer facilidade. Ele não quer empresas que compliquem a vida dele. Então é melhor você tirar várias experiências caras do seu negócio que não agregam nada para proporcionar uma experiência para o cliente de resolutividade, se você tiver que optar entre uma coisa e outra. Ah, Carol, mas você não falou que experiência é bom agora há pouco? É bom, é muito bom, desde que você faça a experiência certa que agregue valor. Caso contrário, se foque naquilo mínimo, que é o respeito, o acolhimento, fazer com que o cliente se sinta valorizado onde ele está. Por exemplo, tem uma empresa que está fazendo muito sucesso que chama Cria Amigos, não sei se você já ouviu falar, que é uma empresa que faz bichinhos de pelúcia. Mas não é o bichinho de pelúcia, é a maneira como eles fazem o bichinho. Então, a criança, quando ela vai lá para fazer o bichinho, ou você vai fazer para alguém, você participa de todo o processo de construção. Inclusive, tem alguns rituais para poder fazer lá o coraçãozinho do bichinho, a oração que você quer colocar no coração do bichinho. A criança participa daquilo, ela dá nome para o bichinho, ela escolhe a carinha dele, o material, o formato dele. É alguma coisa muito mais emocional do que simplesmente um bem. Ela não está levando mais um ursinho para casa dela, ela está levando o ursinho que ela construiu. Deixou de ser um urso de pelúcia para ser um amigo. E aí, quanto vale um amigo? Mais ou menos do que um urso de pelúcia? Por exemplo, a Shopify. Ela faz com que qualquer lojista de qualquer segmento possa ter o seu e-commerce e criar com facilidade o seu e-commerce. Então, o que ela está fazendo? Fornecendo para o cliente a possibilidade de se relacionar. E a gente está falando de uma empresa B2B. Ela está oferecendo para o seu cliente acolhimento, possibilidade dele se relacionar melhor com o seu consumidor, dele respeitar melhor o seu consumidor, fornecendo informações para ele, trazendo um novo canal para facilitar a vida dele. Então, tudo isso faz parte dessa tendência e tem várias maneiras diferentes de utilizá-la. Tendência número 8, se expressar a partir daquilo que você consome. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, está até na minha palestra do TED Talks, esse exemplo, em que eles avaliaram pessoas em oração, fizeram uma avaliação de freiras em oração e pessoas que estavam consumindo produtos e serviços. E eles chegaram à conclusão de que a experiência de uma pessoa comprar alguma coisa que ele valoriza, que ele gosta, é semelhante mentalmente à experiência de uma pessoa fazendo uma oração na mente. Por quê? Porque aquilo ali tem muitas coisas envolvidas hormonalmente falando, mentalmente falando, em liberação de hormônios, de neurotransmissores. E é exatamente por isso que a gente precisa olhar para essa tendência, que é o cliente agora, ele quer ter uma experiência de compra que proporcione para ele o prazer de uma oração. Então, mais do que nunca, não é só propósito que você precisa ter, é transformar o propósito do seu negócio em uma mensagem clara. É essa mensagem clara que comunica quem você é, a que você veio, o que a sua empresa oferece, que o cliente está buscando. Não adianta nada você ser bom de marketing e tratar seus colaboradores muito mal. Não adianta nada você ter produtos lindos e você consumir mercadoria produzida por escravos. A gente teve algumas situações há não muito tempo em que a marca teve uma grande desvalorização porque se descobriu que tinha práticas ruins. Então não adianta mais por fora bela viola e por dentro pão bolorento. As pessoas querem conseguir enxergar que você é alguém autêntico e coerente, que a sua empresa ela tem capacidade de vender, mas ela também tem capacidade de realizar aquilo que ela promete. Exemplo, eu sou um bom exemplo. Eu só compro ovo lá no supermercado se ele tiver o selinho de certificado de criação das galinhas soltas, de o certificado de humanidade. Ah, mas como eu tenho um monte de outras pessoas. Então tem muitas marcas que estão mudando as suas embalagens. Já existe embalagem de cosmético que você termina de usar o shampoo e planta a embalagem. Se você fala, não, Carol, isso daí é besteira, isso daí é completamente supérfluo. Você está pensando em você como consumidor e nas pessoas mais velhas para quem você está vendendo. Mas o seu consumidor do futuro é o menino jovem que hoje decidiu não comer carne, que tem 4 anos de idade. É a criança que cresceu comendo produto plant-based. É a criança que cresceu numa outra situação, num outro universo. Então, se você está olhando só para aquele consumidor que já foi o seu no passado, sua empresa vai envelhecer com ele. Você precisa olhar para o que vai acontecer daqui para frente, porque as crianças mudam o comportamento dos pais,
dos avós. Tá cheio de vovozinho dentro do Instagram, dentro do TikTok fazendo dancinha. Por exemplo, a MAC, ela faz uma ação que é quando você junta 5 embalagens do produto, você vai lá e troca para um produto novo. E você recicla aquela embalagem, eles podem reciclar, isso diminui custos para eles e também diminui a poluição no meio ambiente. E parece que não, mas isso tem muito valor e vai ter cada vez mais. Se ainda é incipiente, isso tende a crescer nos próximos anos. Exemplo é a Magazine Luiza, que faz campanhas como, por exemplo, Eu Meto a Colher Sim, que é mostrando para o consumidor que ela tem responsabilidade, ela assume alguns papéis específicos na sociedade. Mulher que é judiada, homens que batem em mulheres, é um pouco feminista, mas alguém precisa levantar essa bandeira. E as marcas mais valorizadas hoje em dia não têm medo de assumir posições que às vezes nem são tão bem vistas assim por todo mundo. Mas quem é o consumidor que compra do Magazine Luiza? É a mulher. É ela que toma a decisão de compra. Então, nada mais justo do que defender os direitos dela. Aí você vem, por exemplo, com a ReHap, que coloca mães que têm bebês recém-nascidos para trabalhar meio período dentro das suas lojas. Por que isso? A ReHap tem uma bandeira que faz todo sentido e conecta muito bem com as pessoas que compram dela. Quem melhor entende uma mãe que tem um bebê de 3 meses em casa do que uma mãe que acabou de ter um bebê? Então é fácil vender para essa mãe de 3 meses que tem um bebezinho em casa. A melhor pessoa para fazer isso é uma mãe que acabou de ter um bebê. E essa mulher não consegue emprego, ela não consegue trabalhar o dia inteiro, ela tem dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, ela demora 3 anos para se recolocar de novo. E a ReHap abre um programa em que ela tem essa possibilidade. E as pessoas que vão lá, que são as mães, quanto elas se identificam com uma marca que acolhe pessoas que estão passando pelas mesmas dores que elas. Aí você vê, por exemplo, as propagandas de banco há um tempo atrás e o Itaú, que foi o primeiro a entrar numa nova linguagem, agora todo mundo vem copiando. Mas o que o Itaú promete? Ele promete estilo de vida. Ele promove a possibilidade de você não precisar se preocupar com as suas finanças, de ter segurança. É isso que ele vende. Ele não vende banco, ele não vende conta corrente, ele não vende investimentos no Itaú, porque isso é commodity hoje em dia. Na verdade, o que ele vende é a conexão de valores melhores, do vô com o netinho, do pai com o filho e da possibilidade de você propagar essa segurança ao longo do tempo. Para isso funcionar bem, você tem que lembrar que a sua comunicação ela não é o fim, ela é o início. Ela é o início de uma jornada de relacionamento. Então, para que isso funcione muito bem, olha algumas coisas, alguns pontos específicos. Você precisa saber para quem você vai vender, não tenta vender para todo mundo. Você tem que saber exatamente no que a sua empresa vai ser muito boa, ela não vai ser muito boa em tudo, isso vai encarecer muito a sua produção, seus produtos, seus serviços, mas tem que ter algo no seu negócio que a sua empresa é boa, excelente e muito melhor que todo mundo. Você tem que saber onde é que você vai colocar os seus investimentos, o que você tem que priorizar para dar suporte àquilo que você é muito bom, ao invés de pulverizar os seus investimentos tentando ser bom em muitas coisas diferentes. Você tem que definir quem são os parceiros que são mais estratégicos para a sua empresa e desenvolver um bom elo, um bom relacionamento com eles. E você tem que ajustar a sua estrutura física para que ela seja um meio de comunicação com o seu cliente, uma maneira de falar silenciosamente aquilo que você gostaria. Tendência de número 9, acessível e útil para trazer facilidades para a vida. Tudo aquilo que você estiver vendendo, é importante ressaltar a utilidade e o quanto isso é acessível. E acessível às vezes parece preço barato, mas não, acessível muitas vezes é facilidade de ter acesso. Por exemplo, eu tenho uma amiga que criou uma escovaria. É uma empresa que você vai ter sua escova feita na hora, sem precisar agendar horário. Quem nunca foi num salão, queria fazer uma escova e não conseguiu porque não tinha horário? Então, são pequenas coisas muito sutis que hoje em dia fazem muita diferença. Hoje o cliente tem acesso no digital a quase tudo. Ele não precisa ir na sua loja. Ele só vai no seu ponto de venda, ele só vai ligar para você se ele tiver um motivo para isso. Se não tiver, ele vai resolver a vida dele online. E se a sua empresa não tiver uma forte presença ali, ele vai resolver com outra empresa que tenha. Aí, quando você pensa em facilidade, olha só a que nível a gente chega. O sem parar. Hoje, você já pode abastecer no posto de gasolina, e eu sempre abasteço, acho que você também, sempre abasteço com sem parar, ele debita diretamente da minha conta. Olha a perda de tempo que é chegar, esperar o frentista te ver, vir até você, o frentista te atender, ele ir lá, buscar a maquininha. Às vezes você está morrendo de pressa. Não, você chega lá, detecta seu carro, você já abastece e vai cair na sua conta diretamente. Não é uma super facilidade? Como a sua empresa pode facilitar a vida do seu cliente? O que você pode fazer para descomplicar a vida dele, para tornar a vida dele muito, muito mais simplificada do que era? Para qualquer tipo de cliente, B2B ou B2C, isso é cada vez mais valioso. A gente vai começar a ver cada vez mais diagnósticos online, mecanismos e aparelhos que ajudam a diagnosticar, que trazem indícios de que o cliente precisa procurar ajuda.
E qualquer coisa nesse sentido que você possa fazer para ajudar o seu cliente pode funcionar. Há um tempo atrás eu conheci uma startup chamada Oya Care. Eles fazem avaliação de fertilidade da mulher sem a mulher precisar aparecer. Ele vai lá, você contrata na internet, pega lá, paga o valor, eles vão mandar uma pessoa na sua casa para tirar seu sangue, eles vão depois fazer uma avaliação e vão agendar com um médico, que seja um médico bom, para te dar um feedback online sobre os seus resultados. Bem rapidinho, no horário que você escolheu, e tudo sem você precisar ir no hospital, ir a lugar nenhum. Então, facilitar a vida do cliente. Tem muitas maneiras de facilitar com o seu produto ou seu serviço. Por exemplo, você pode utilizar um QR Code no seu produto que leve para o seu site onde tem receitas prontas para você utilizar aquilo. Se você está vendendo uma máquina, leva através de um QR Code que tem no seu produto para um site que ensina o passo a passo de como ele faz a instalação daquele produto, como ele faz a manutenção do seu produto. Comece a utilizar tudo isso para facilitar a vida do cliente. Eu lembro que eu comprei na pandemia uma cadeira de jogos, porque eu estava sentado numa cadeira muito ruim. E a cadeira chegou, era uma cadeira cara, comprada de uma loja boa, e não tinha um manual de como montar aquilo. Eu lembro de passar a madrugada inteira tentando montar sozinha, porque eu não queria chamar ninguém na minha casa, e fiquei lá tentando montar parafuso aqui, desparafuso ali, para descobrir como monta a cadeira. E é uma coisa muito simples, mas que tem muitos produtos que ainda não tem. Um manual muito claro de como você pode seguir passo 1, passo 2, passo 3, um tutorial mostrando para o cara, direcionando para o seu YouTube, coisas que podem ajudar o cliente a usar mais o seu produto com mais intensidade e valorizar aquilo que ele comprou. E falando em tecnologia útil para facilitar a vida, teve um momento que o ano retrasado eu queria muito, ano passado, eu queria ir na Expo Dubai. Eles criaram um site muito incrível que ajuda o cliente a viajar sem sair de casa. Qual é a empresa que faz viagens, que organiza viagens, que tem uma experiência desse tipo? Que leva o cliente a viajar sem viajar? Porque quem viaja sem viajar vai querer comprar uma passagem uma hora e ir para fazer a viagem. E aí você vê um monte de companhias, empresas que só vendem passagem aérea, hoje eu não preciso de uma agência de viagem para isso. No máximo você vê uma agência de viagem se organizando para fazer alguma coisa de luxo, muito customizada, mas o básico, que é mostrar para o cliente, de acordo com o perfil dele, destinos que ele poderia ir, fazer o cliente poder viajar nesses destinos e ter o máximo de informação. É um monte de informação picadinha que você tem que ficar procurando e angariando na internet. Qual é a agência de viagem que capitalizou isso? Que quando você vai na internet para buscar sobre qualquer destino, você chega no site dela e ela te dá todas as informações que você precisa. Não, é a blogueira A, a blogueira B, a blogueira C. Você tem que ficar ali garimpando na internet. E é um tipo de tecnologia super útil, que poderia vender a empresa que trabalha com viagens e um monte de gente fechando as portas porque não tem esse tipo de performance ou de visão. E a tendência número 10 é estar no controle e bem informado para poder decidir. Parece que tudo está muito conectado, até parece que às vezes a gente está até repetindo, mas elas estão de fato conectadas, essas tendências, só que elas são tendências específicas. Então, se você vende produtos, seus canais precisam ser integrados, porque o cliente quer ter essa facilidade, essa possibilidade. Forneça informações completas, não informações picadas, mais do que ele poderia querer, mais do que ele poderia desejar. Isso vale para o seu site, para os seus canais de venda, para o seu e-commerce. O cliente tem que achar mais sobre você. A compra ela tem que ser fácil de fazer, seja ela online, seja ela presencial. E precisa haver uma integração muito clara entre a sua estratégia online e a sua estratégia presencial, para que você não canibalize os seus mercados, entendendo que hora o cliente vai comprar online e o mesmo cliente vai comprar presencialmente. Ele não pode ter uma experiência ótima na sua loja e uma porcaria no seu site, ou ser muito fácil comprar no seu e-commerce, no seu site, ou no marketplace, onde você tem os seus produtos vendidos, e quando ele vai na sua loja, o atendimento é ruim, a experiência dele é difícil, ele não consegue achar aquilo que ele precisa, ele não tem atendimento ou informação adequada. A linguagem tem que ser a mesma em todos os seus canais. A maneira como o seu atendente de telefone fala com o cliente, o seu vendedor na loja fala com o cliente, a maneira como está escrito no seu site, a maneira como ele vê você falando nas redes sociais. Você precisa ter uma linguagem única para falar com o cliente. Caso contrário, parece uma torre de Babel. Parece que você está falando com 10 pessoas diferentes. Isso é ruim para a marca. Dê opções de entrega, opções de pagamento para o cliente. Como que uma empresa hoje em dia, que vende produtos, uma loja, um restaurante, não tem opção para o cliente na mesa para ele pagar por Pix? É dinheiro vivo entrando no seu caixa. Mas é a sonegação. Não tem nada de sonegação. Você vai lá e emite a nota fiscal e entrega para o cliente na hora. Mas faz o cliente querer te pagar à vista.
e você fica lá com continha que pode ser roubada, que o cara pode ir lá e colocar valor a mais na conta e que tem que colocar o troquinho ali dentro. Facilita a vida do cliente, entrega para ele aquilo que ele precisa. Mesmo que seu produto seja 100% presencial, agrega valor para ele online. Mesmo que seu produto seja 100% online, agrega valor para ele presencialmente. Então, por exemplo, o cliente foi lá e comprou um shampoo e um condicionador da sua loja virtual. E você tem uma loja física, fala para ele lá na loja física que ele vai ter uma consultoria de como melhorar o cabelo dele, uma avaliação dos fios do cabelo dele. Faz esse cross, faz o cliente frequentar os dois, estimula isso. Nos Estados Unidos, a Target, ela fez uma parceria com o Pinterest para colocar ali dentro do Pinterest algumas combinações específicas que a pessoa pode fazer utilizando e comprando seus produtos na loja. Isso não é uma grande facilidade para o cliente? Ele não sabe como decorar a casa dele, ele vai lá e vê aquela almofada em vários ambientes diferentes, ele tem um monte de ideias de decoração para a casa dele. E mais, ele ainda oferece para o cliente exclusividade de informações e algumas coisas específicas que só as pessoas que são fidelizadas elas têm acesso a isso. Então, a pessoa que é assinante do seu programa de fidelidade, que tem seu programa de fidelidade, ela tem informações exclusivas, ajudas exclusivas, direitos exclusivos. Quanta gente ainda está naquele cartãozinho de fidelidade, compre 10 e leve 1? Quantas coisas a mais você poderia fazer para agradar o seu melhor cliente? Por exemplo, a Singapore Airlines, ela fez um processo em que você pode comprar antecipadamente um monte de produtos e serviços no avião. Antes mesmo de você embarcar, você pode comprar, já vai ter escolhido o que você quer lanchar, o que vão te servir, se você vai ter uma poltrona especial. Estão começando a implantar isso aqui no Brasil agora, mas ainda bem distante. E como você pode fazer o seu cliente chegar na sua loja e já ter tudo escolhido? Como você pode fazer o cliente chegar lá no seu produto, seu serviço, no seu ponto de venda, só para assinar o contrato e ele já escolheu tudo? E existem várias maneiras de você fornecer para o seu cliente esse controle que ele tanto deseja. Por exemplo, agilidade no atendimento ao cliente, no telefone, ao invés de deixar ele lá ouvindo musiquinha. Isso parece bobeira, mas isso faz muita diferença. Tem alguns mercados que já virou até meme. Então, se você consegue oferecer para ele um atendimento rápido, direcioná-lo exatamente com quem ele tem que falar, dependendo do problema que ele tem, ser resolutivo em solucionar o problema dele. Então, isso tudo faz com que o cliente fique mais satisfeito, fidelizado e ele se sinta no controle. Se ele está no controle, ele escolhe você. Por exemplo, a Pets, ela faz o dono dividir o controle com o seu bichinho. Você entra lá no site deles e aí, já viu isso? O pet pode fazer a compra dele. Nossa, uma vez eu fui fazer essa brincadeira, a minha cestinha deu, sei lá, 3.000 reais. Coloca o pet e vai passando os produtos. E baseado em estudos da íris e de como ele se comporta, da feição, ele vai escolhendo os produtos que ele tem mais identificação e já vão direto para sua cestinha lá. O pet faz a compra. Depois você vai tirando as compras que ele fez lá da cestinha para poder pagar. Experiências imersivas para o cliente ficar no controle, por exemplo. Tem gente que gosta de ver o produto. Prefere comprar à distância, mas gosta de ver o produto. Tem várias lojas que estão fazendo vendas através de lives. Então a pessoa entra lá, o vendedor entra na live o dia inteiro e ele fica lá, sempre tem um vendedor presencialmente atendendo o cliente através de uma live, tirando as dúvidas, mostrando os produtos, como se ele estivesse lá no balcão, só que ele está online. E aí já existem empresas que estão mais avançadas, que têm o site, que têm essa experiência melhor, mas hoje com o Zoom, você pode ter o dia inteiro um vendedor lá, tirando dúvida dos seus clientes, falando com os seus clientes que estão nos seus canais digitais, por demanda, inclusive. Uma outra coisa que você pode fazer é uma integração entre aquilo que o cliente tem, que são os seus devices, seus aparelhos eletrônicos, com aquilo que está acontecendo ali no ponto de venda, ali dentro do seu site, e até na experiência do seu produto ou serviço. Eu estive recentemente numa feira de franquias. A maioria das empresas, elas já estão pensando em soluções que são virtuais. Já tem escola de inglês com óculos virtual. Já tem escolas oferecendo uma grade de conhecimento diferente para as crianças. Já tem aprendizado através de robôs que ajudam as crianças a aprender. E não é só para criança, não, tem para adulto também. Então, criar essa integração entre o online e o offline, o digital e o analógico, fazendo com que o cliente possa usar tudo aquilo que ele tem de recursos à disposição dele e ele esteja no controle de como ele quer obter informação, como ele quer ver, como ele quer escutar. A gente está acostumado com isso, não dá para tirar essa posse das mãos do cliente. Bom, eu falei de um monte de possibilidades aí para você utilizar. E para fechar, eu queria falar sobre 10 formas de você se comunicar melhor com o seu cliente em formato de lista mesmo. Eu vou falar 1, 2, 3 até a 10 para você utilizar melhor essas tendências que eu acabei de te mostrar e não ter dúvidas de como na prática você pode aplicar isso. E aí, se você gostar desse podcast, você vai recomendar para todo mundo, compartilhar, porque vai ser um podcast obrigatório aqui no Boss Voice.
Número 1. A vida é finita e ela precisa ser bem aproveitada. ênfase na sua comunicação, na economia de tempo, é alguma coisa que vale muito a pena. Número 2, saia da zona de conforto e experimente. Estimule o seu cliente a ter novas experiências e seja a sua empresa uma incentivadora disso. Terceiro, vida leve e divertida. Estimule a pessoa a se divertir com seus produtos, com seus serviços, estimule-a a reconhecer os seus valores e a viver pelos valores dela. Número 4, ativar a curiosidade e estimular a criatividade. Ajude o seu cliente a fazer coisas inusitadas com aquilo que ele está adquirindo de você. Mostre para ele as diversas funções, as diversas maneiras diferentes de utilizar aquilo que ele está adquirindo e como ele pode obter benefícios disso. Faça com que ele acredite mais no seu próprio talento e que ele tenha coragem de utilizá-lo. Mensagem número 5. Seja único, seja você e tenha coragem. Estimule o seu cliente a tirar as máscaras, a se aceitar como ele é e a perceber valor naquilo que ele tem de perfeições e de imperfeições também. Número 6. Empodere-se. Faça com que o cliente perceba que ele está no controle, que ele pode ser livre para escolher e para criar as suas próprias regras e viver segundo elas. Número 7. Encorajar mudanças positivas. Estimule-o a mudar o corpo, a mente, os hábitos, o humor e aquilo que ele não pode modificar, que ele aprenda a aceitar e a conviver com isso. Mensagem de número 8. Possibilidades ilimitadas e ser feliz. Mostre para ele que vale a pena viver com paixão e se comunique com ele de uma maneira otimista. O otimismo na comunicação vende. Retomar o controle. Dê o controle para o cliente, entregue nas mãos dele, mostre para ele que ele pode decidir o que ele quiser. Número 10. Informação confiável e ratificada. Mostra para o cliente que aquilo que você está falando você consegue provar. Apresenta para ele as provas daquilo que você promete. Você vai ver como ele vai se conectar mais, confiar mais e tomar decisões com mais facilidade. E é isso. A gente chegou ao fim desse podcast do Boss Voice. Espero que você tenha encontrado várias formas diferentes aí de conseguir vender mais, se conectar com o seu cliente. E mesmo que pareça muita coisa, comece a aplicar cada uma dessas coisas uma vez por semana que você definir, reunir com a sua equipe e conversar sobre cada um desses aspectos. Você vai ver ao longo de 2, 3 meses quantas mudanças incríveis você terá feito e quantas oportunidades de vender você vai ter conquistado. Esse aqui é um podcast obrigatório para você compartilhar. Comenta aqui o que você mais gostou e o que você já vai aplicar agora aí no seu negócio. E aquilo que você já está fazendo bem, tá bom? Estou esperando seus comentários aqui. Um forte abraço e a gente se vê na próxima quarta-feira em mais um episódio do Boss Voice. Até lá.